Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao bloco de geometria analítica, estudando dois produtos importantes entre vetores: o produto vetorial e o produto misto. Na aula anterior usamos o produto escalar para medir alinhamento, ângulo, ortogonalidade e projeção. Agora vamos ampliar essa linguagem para construir direções perpendiculares, calcular áreas e calcular volumes. A ideia central é que o produto vetorial recebe dois vetores do espaço e devolve um novo vetor perpendicular aos dois. O produto misto combina produto vetorial e produto escalar para associar três vetores a um volume orientado. Dito de outra maneira, na aula 3, nós medimos o alinhamento entre duas direções. Na aula 4, vamos medir a orientação, a área e o volume gerado por duas ou três direções no espaço. Nesse slide, aparece o roteiro da aula. Primeiro, vamos retomar o produto escalar e ortogonalidade, porque o produto vetorial produzirá exatamente um vetor perpendicular aos dois vetores de entrada. Depois, vamos estudar o produto vetorial propriamente dito. O ponto mais importante é perceber que ele não devolve um número, tá? Como o produto escalar. Ele devolve um vetor em R3. Esse vetor tem direção perpendicular, sentido definido e módulo associado a uma área, tá? Na segunda parte, estudaremos produto misto, que combina o quê? Combina produto vetorial e produto escalar. Ele será usado para volume e para coplanaridade, tá? A aula seguirá a sequência conceito, exemplo, prática, correção, com as soluções distribuídas em etapas para facilitar a condução, tá bom? Antes de avançarmos, vamos localizar a aula 4 dentro do semestre. Nas aulas 1 e 2, nós construímos a base vetorial. Na aula 3, aprendemos produto escalar, ângulo, ortogonalidade e projeção. Agora na aula 4, fecha a base de produtos de vetores. Entram aqui o produto vetorial e o produto misto. A partir da aula 5, nós vamos estudar retas e planos e precisaremos muito da ideia de vetor normal. Uma das maneiras mais importantes de obter um vetor normal é justamente por produto vetorial. Ou seja, hoje ainda estamos construindo ferramentas. Na próxima etapa, essas ferramentas serão usadas para escrever equações e analisar posições relativas. Antes de entrar no conteúdo novo, vamos retomar as dúvidas da aula 3. O produto escalar mede alinhamento e produz um número. Quando esse número é zero, os vetores não são nulos. Quando esse número é zero e os vetores não são nulos, nós interpretamos a situação como ortogonalidade. Tá? Essa ideia ela continua importante hoje, por quê? Porque o produto vetorial produzirá um vetor ortogonal aos dois vetores usados no cálculo. Portanto, a perpendicularidade deixa de ser apenas uma condição a verificar e passa a ser também uma direção a construir. Produto escalar gera número, produto vetorial gera vetor. Essa diferença precisa ficar clara desde o início. Então, produto escalar gera um número, tá? Então a multiplicação de dois vetores vai gerar um número. Produto vetorial gera vetor, tá? Então essa diferença tem que estar clara para vocês, tá? Vamos fazer um aquecimento rápido. A intenção não é introduzir o conteúdo novo, mas reativar ferramentas da aula 3 antes da gente entrar na aula 4 propriamente dita, tá? O primeiro item é: calculem o produto escalar entre U e V. No segundo, verifiquem a ortogonalidade pelo produto escalar. No terceiro, retomem o módulo em R3. O quarto é conceitual. Um vetor perpendicular a dois vetores forma um ângulo reto com cada uma dessas direções. Tá? Se os dois vetores não forem paralelos, essa direção perpendicular é a direção normal ao plano determinado por eles. Beleza? Vamos resolver isso então, só para a gente aquecer, tá? Tentem fazer aí sozinhos, pausem o vídeo
e retorne para a gente continuar, tá? Ó, vamos lá, correção do item 1. Então ele fala aqui o seguinte, né? Ele fala, dados U 2, menos 1 e 2 e V 1, 3 e 2, calcule a escalar U e V, tá? Então, o produto escalar entre U e V é igual a 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 3 mais 2 vezes 2, tá? Isso resulta em 2 menos 3 mais 4. U vezes V, portanto, né, o produto escalar entre U e V é 3, tá? Conclusão, U escalar V é diferente de zero, então U e V não são ortogonais. U e V eles só serão ortogonais quando o resultado aqui for zero, certo? Beleza. Vamos verificar agora a ortogonalidade a partir de outro vetor, tá? Então ele traz aqui pra gente A igual a 1, 2 e menos 1 e B igual a 3, menos 1 e 1, tá? Portanto, eu tenho 1 vezes 3, tá? Vamos pôr a setinha aqui para facilitar a gente enxergar. 1 vezes 3, 2 vezes menos 1 e menos 1 vezes 1, tá? Então eu tenho 3 menos 2 menos 1, portanto eu tenho 0. Conclusão, A e B são ortogonais. Bacana? Vamos para o item 3 e 4, tá? Ele pede aqui, o módulo em R3 é a interpretação da perpendicularidade simultânea, tá? O módulo de P é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais a raiz quadrada de 6 ao quadrado, tá? Resolvendo isso, eu tenho 4, 9 e 36, tá? 4, 9 e 36 é 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, um vetor perpendicular a dois vetores é ortogonal às duas direções ao mesmo tempo. Essa ideia prepara a direção normal gerada por x e v, tá? Bacana? Então ele respondeu aqui a 3 e a 4, tá? Ele pediu para calcular módulo de P, né? Para P igual a 2, menos 3 e 6. E explique o que significa um vetor ser perpendicular a dois vetores ao mesmo tempo, né? Então foi isso que ele respondeu aqui, né? Ele trouxe o P, módulo de P igual a 7 e explicou que um vetor perpendicular a dois vetores é ortogonal às duas direções ao mesmo tempo. Então essa ideia prepara, né, a direção normal gerada por U vezes X, tá? Beleza, então, vamos lá. Agora, vamos pensar em uma situação motivadora. Imaginem duas barras saindo de um mesmo ponto. Essas duas barras determinam um ponto, um plano de apoio. Em muitas situações de engenharia, não queremos apenas saber as direções das barras. Queremos saber a direção perpendicular ao plano que elas formam, tá? Essa direção perpendicular pode representar uma força normal, a orientação de uma placa ou a direção de um eixo de rotação. O produto vetorial ele surge exatamente para isso. Dados dois vetores, U e V, o vetor U cruz V aponta perpendicularmente a U e a V. Dito de outro modo, ele aponta para fora do plano gerado por essas duas direções, tá? Esse slide ele compara duas operações que têm nomes parecidos, tá? Mas respondem perguntas diferentes. O produto escalar recebe dois vetores e devolve um número. Esse número mede o alinhamento, tá? O produto vetorial recebe dois vetores de R3 e devolve outro vetor de R3, tá? Esse vetor é o perpendicular aos dois vetores originais. Dito de outra maneira,
O produto escalar pergunta quanto um vetor aponta na direção do outro. O produto vetorial pergunta qual direção é perpendicular às duas direções dadas. A ideia central do produto vetorial é que ele transforma duas direções do espaço em uma terceira direção. Essa terceira direção é perpendicular às duas. Além disso, o módulo de U cruz V, tá? U cruz V mede a área do paralelogramo, formado por U e V. Portanto, o produto vetorial carrega duas informações ao mesmo tempo, direção e tamanho. Se U e V forem paralelos, o paralelograma formado por eles fica achatado e a área fica zero. E o produto vetorial resulta no vetor nulo. A regra da mão direita é uma forma visual de decidir o sentido do produto vetorial. Pensem primeiro no vetor U. A mão direita é posicionada de modo que os dedos apontem na direção de U. Depois curvamos os dedos em direção a V. Tá? O polegar indica o sentido U cruz V. Essa regra define a orientação positiva do resultado. Tá? Dito de outra maneira, o produto vetorial não escolhe qualquer uma das duas direções perpendiculares possível. Ele escolhe uma direção específica, baseada na ordem U, depois V. Se trocarmos a ordem, o sentido muda. Aqui aparece uma propriedade muito importante. A ordem do produto vetorial importa. No produto escalar, trocar a ordem não altera o resultado. No produto vetorial, trocar a ordem inverte o sentido do vetor resultante. Isso quer dizer que U cruz V e V cruz U têm o mesmo módulo, mas sentidos contrários. Tá? Em problemas de áreas, muitas vezes o módulo basta. Em problemas de orientação ou normal de plano, a ordem dos vetores pode determinar para qual lado o vetor aponta. Uma forma organizada de calcular o produto vetorial é usando um determinante simbólico. Tá? Na primeira linha colocamos I, J e K, que representam as direções dos eixos X, Y e Z. Tá? Na segunda linha, as coordenadas de U. Na terceira, as coordenadas de V. Tá? Então, é importante dizer que esse determinante é uma ferramenta de organização. Ele não é um determinante comum dos números, porque a primeira linha contém vetores. O objetivo é reduzir erros, principalmente na componente do meio, que costuma ter sinal negativo na expansão padrão. Agora vamos expandir o determinante simbólico. Tá? O padrão de sinais da primeira linha é mais, menos, mais. Tá? Por isso aparece com cuidado especial com a componente associada a J. Escrevendo de forma vetorial, temos I vezes 1, determinante menor, menos J vezes outro determinante menor, mais K vezes outro determinante menor. Quando reorganizamos isso como uma terna, nós podemos escrever a componente do meio como U 3V, 1 menos U e V3. Tá? Beleza? Dito de outra maneira, a fórmula pronta já incorpora o sinal negativo da expressão. Por isso, a componente do meio parece ter uma ordem diferente. Esse é um dos pontos que mais merece atenção. Aqui, essa fórmula pronta em coordenadas que a gente vai utilizar, tá? Então é essa fórmula já em coordenadas que a gente vai utilizar. Ela evita o quê? Evita repetir
o determinante toda vez, mas precisa ser usada com organização. A primeira componente é U2, a segunda V3, daí menos U3, V2, tá? A segunda é 3,1 menos U1, V3, tá? E a terceira é um V2, U2, V1, tá? Então, a componente do meio exige atenção, porque ela vem do termo negativo da expressão, por cofatores. Essa estratégia segura, uma estratégia segura é escrever cada componente em uma linha separada antes de montar o vetor final, tá? A base canônica, ela ajuda a fixar a orientação dos eixos. Então, o produto I cruz J resulta em K. Também temos J cruz K igual a I. E K cruz I igual a J. Essas três relações, elas seguem a orientação positiva do sistema. Se trocarmos a ordem, obtemos o oposto. J cruz I é menos K. K cruz I, K cruz J é menos I. E I cruz K é menos J, tá? Então, a base canônica, ela funciona como um mapa de orientação para produto vetorial. Beleza, galera? Galera, aqui quando eu falo J cruz I ou K cruz J, seria a mesma coisa que falar J vetorial I ou K vetorial J, tá? Ah, mas poderia ser J vezes I ou K vezes J? Não, não poderia ser o V. Por que não poderia ser o V? Porque não é uma multiplicação comum. Beleza? Então a gente pode falar de duas formas. I cruz J ou I vetorial J, tá? Não é I vezes J, por mais que o xzinho aqui dê vontade de falar vezes, tá? Agora nesse exemplo, vamos calcular o produto vetorial de forma organizada. Primeiro, identificamos as componentes dos dois vetores, tá? Esse cuidado ele evita confundir U2 com V2 ou trocar o sinal da componente do meio. A melhor prática é calcular componente por componente, sem tentar fazer tudo mentalmente de uma vez, tá? E aí, a seguir, calcularemos a primeira, a segunda e a terceira componentes separadamente, tá? Então, vamos calcular as duas primeiras componentes. A primeira componente, ela usa U2, V3, U3 e V2, tá? Então, U2, V3 e V2. Desculpa, nós temos então na primeira componente U2, V3 menos U3 e V2, tá? Aí substituindo temos menos 1 vezes menos 2 menos 3 vezes 4 é igual a 2 menos 12, que é igual a menos 10, tá? A segunda componente, ela usa U3 V1 menos U1 V3, tá? Então, fazendo as substituições na segunda componente, nós temos 3 vezes 1 menos 2 vezes menos 2, que é igual a 3 mais 4, que é igual a 7, tá? Beleza, vamos em frente então. Então, até aqui nós temos U vezes foi boa, né?
U vetorial V igual a menos 10 e 7, né? Beleza, falta um componente ainda, né? Tá, vamos calcular o terceiro componente então. O terceiro componente é U1 V2 menos U2 V1, tá? Aí, substituindo aqui, como que fica? Fica 2 vezes 4 menos 1 menos 1 vezes 1, tá? Então, o terceiro componente é igual a 8 menos 1, que é igual a 9. Tá? Então, o 1 aqui se transformou em positivo, que eu tenho dois sinais iguais. Tá? Portanto, o vetorial V é igual a menos 10, 7 e 10. Tá? Então, o resultado aqui é menos 10, 7 e 9. Tá legal? Então, esse é um exemplo completo com componente 3 e resultado e tudo mais. Tá bom? Beleza. Aí depois de calcular o produto vetorial, nós podemos conferir a propriedade fundamental. O resultado deve ser perpendicular aos dois vetores originais. Então, para verificar isso, nós usamos produto escalar. Primeiro calculamos o produto escalar do vetor encontrado com U, o resultado é zero. Depois calculamos com V, o resultado também é zero. Essa verificação ela é útil para detectar erro de sinal, especificamente quando há coordenadas negativas. Tá? Então, fazendo as devidas substituições aqui, eu chego a 0 e 0, e quando é 0, ele é perpendicular. Tá? Então, como os dois produtos escalares deram 0, o perpendicular V, o vetorial V, é perpendicular a U e a A e a V. Tá bom? Beleza, então. Tanta letra que confunde tudo, né? Mas beleza, vamos lá. As propriedades, elas ajudam o quê? Ajudam a simplificar cálculos. E que mais? A interpretar resultados. A anticomutatividade diz que trocar a ordem inverte o sentido do vetor resultante. O produto de um vetor com ele mesmo é zero. Por quê? Porque não há área gerada por duas direções iguais. Tá? A distributividade e a compatibilidade com escalares mostram que o produto vetorial se comporta de modo organizado dentro da álgebra vetorial. A última observação importante é a seguinte: produto vetorial nulo indica que os vetores são linearmente dependentes. Tá? Ou seja, se dois vetores forem não nulos, isso significa paralelismo. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Teoria, um pouquinho de prática, teoria, um pouquinho de prática, teoria, um pouquinho de prática e depois bastante prática no final para a gente amadurecer tudo isso na cabeça. Tá? Aqui fazemos uma ressalva importante. Quando U e V são vetores não nulos, U cruz V ou U vetorial V igual a zero significa paralelismo. Eles estão na mesma direção, talvez em sentidos opostos. Tá? No entanto, o produto vetorial também é zero quando um dos vetores é o vetor nulo. Nesse caso, não devemos dizer que o vetor nulo tem a mesma direção, pois ele não possui direção definida. Dito de outra maneira, para vetores não nulos, produto vetorial nulo é critério de paralelismo. Com o vetor nulo, a conclusão deve ser feita com muito cuidado. Tá? Agora vamos verificar o paralelismo pelo produto vetorial. Então calculamos as três componentes de todas e todas resultam em zero. Tá? Isso indica que não há área formada pelos dois vetores. Tá? Como os dois vetores não são nulos, nós concluímos que eles são paralelos. Tá? Não há área formada por eles, mas eles não são nulos, portanto eles são paralelos. Tá? Eles apontam para a mesma direção, eles têm a mesma inclinação, eles têm o mesmo tamanho.
Também podemos observar diretamente que V é 2 vezes U, tá? Aqui sim a gente tem 2 vezes, tá? A conta pelo produto vetorial confirma essa relação. Então, conclusão, U e V são paralelos, tá? Beleza, vamos que vamos. Agora, usamos o produto vetorial para calcular áreas. Se dois vetores U e V formam os lados de um paralelogramo, a área desse paralelogramo é o módulo du cruz V. Tá? O módulo vetorial em si é um vetor. O módulo desse vetor é que vira a medida de área. Para o triângulo, usamos metade desse valor. Por quê? Porque o paralelogramo é formado por dois vetores. Porque o paralelogramo formado por dois vetores pode ser dividido em dois triângulos congruentes. Tá? A explicação geométrica está na fórmula módulo du cruz V. Tá? Igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Tá? Se tomarmos U como base, então o comprimento da base é módulo de U. A altura é a componente de V perpendicular a U, que vale o módulo de V vezes seno de θ. Tá? Então, por isso, o produto vetorial mede área. Tá? Ele combina o quê? Ele combina o comprimento da base com a altura. Quando os vetores são paralelos, o seno é zero e a área é zero. Quando são perpendiculares, o seno é 1 e a área é a maior possível para aqueles comprimentos. Tá? Então, quando ele o seno é zero, a área é zero, os vetores são paralelos, né? Estão os dois lá embaixo bonitinho. Tá? Agora, quando são perpendiculares, né, a gente forma aquele ângulo assim, né? Olha que bonitinho a aula de geometria com os dedos. Quando são perpendiculares, o seno é 1 e a área é maior possível para aqueles comprimentos, né? Então aqui você tem um ângulo de 90 graus. Se você hipoteticamente tivesse um ângulo de 180, né? Qual que seria o seno? O seno seria menos 1, tá? Então, se θ é igual a 0 grau ou 180, a área é 0 e o θ é 90 graus. A área é a máxima para os módulos fixos, tá? Beleza? Vamos lá então. Nesse exemplo, primeiro calculamos o produto vetorial. A primeira componente dá 4, a segunda dá menos 2 e a terceira dá menos 7. Tá? Então calculamos aqui a primeira componente, a segunda componente e a terceira componente. Tá? Já calculamos as três de uma vez aqui, tá? Usando o U e usando o V. Tá? Então tem o resultado aqui, 4 menos 2 e menos 7. Tá? Ainda não terminamos, por quê? Porque o problema ele pede área. O produto vetorial é vetor. A área será o quê? O módulo desse vetor. Tá? Essa operação é importante. Primeiro, encontramos o vetor perpendicular. Depois, medimos o seu comprimento para obter a área. Tá? Agora, calculamos o módulo do vetor 4 menos 2. Tá? Vetor 4 menos 2 e menos 7. Tá? Elevamos cada componente ao quadrado, somamos e tiramos a raiz. Lembra daquela adaptação, aquela extensão do teorema de Pitágoras? É o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, chegou aqui a 69, a área do paralelogramo, a raiz quadrada de 69. Tá? Beleza?
Ótimo. Ah, vai ficar a raiz quadrada de 69? Vai, porque ela não tem raiz exata. Então fica isso mesmo. Tá bom? Beleza, então. Agora, vamos ver a área do triângulo com pontos. Agora, pessoal, quando o exercício dá pontos, o primeiro passo é transformar pontos em vetores. Tá? Não calculamos produto vetorial diretamente entre pontos. Então, escolhemos uma origem comum, aqui o ponto A, calculamos AB e AC. Esses dois vetores saem do mesmo ponto e representam dois lados do triângulo. Tá? Depois calculamos o produto vetorial entre AB e AC. Tá? O módulo da área do paralelogramo e metade desse módulo dá a área do triângulo. Tá? Vamos ver como fica isso então? A área do triângulo. Olha lá. Então eu tenho... agora vamos fazer o cálculo, né? Primeiro AB é B menos A. Tá? Então pego os dados aqui de B, de A, tá? Faço a conta, resulta em 2, 1 e 0, tá? Aí eu faço AC, que é C menos A, tá? AC que é C menos A, tá? Que vai resultar em 1, 4, 3, tá? Aí calculamos AB cruz AC, tá? E obtemos o que? Obtemos 3 menos 6 e 7, tá? E aí sim a gente vai calcular aqui o módulo de AB cruz AC, tá? Como o problema pede área do triângulo, nós dividimos por 2, portanto a área é a raiz de 94 sobre 2, tá bom? Beleza, galera? Aqui, pessoal, notem que não é uma multiplicação comum, tá? É uma multiplicação usando aquela regra do produto vetorial lá do slide 16, tá? Então, se a gente olhar lá no slide 16, a gente volta, a gente entende como é que foi feita essa conta aqui, tá? Vamos voltar lá só para desencargo? Então, lá no slide 16, né? Lá no slide 16, ó, é calculado dessa forma aqui. Então, o cruz V, então você pega lá U2 V3 menos U3 V2, aí eu tenho U3 V1 menos U1 V3, U1 V2 menos U2 V1, tá? Essa aqui é uma regrinha de bolso para se calcular, fazer aquele cálculo lá, tá? Vamos lá então. Beleza, então como ele pede a área do triângulo, eu tenho que fazer dividido por 2 aqui, tá? Isso aqui também é uma regra que foi explicada anteriormente, tá? Deixa eu ver onde. Ó, a área do paralelogramo, então eu tenho módulo de U cruz V. A área do triângulo eu tenho módulo de U cruz V dividido por 2, tá? Então, como é a área do triângulo, eu vou pegar aquela raiz de 94 e dividir por 2, tá? E esse é o meu resultado, ali fecha o meu resultado, tá? Não preciso ir além daquilo ali, beleza? Tá aqui então. Vamos em frente então.
Aí, esse slide ele antecipa o conceito de vetor normal a um plano. Tá? Se dois vetores são paralelos, se dois vetores não paralelos pertencem a um plano, eles determinam esse plano. Tá? Então, o produto vetorial desses dois vetores é perpendicular aos dois e, portanto, perpendicular ao plano. Esse vetor é chamado de vetor normal. Na próxima aula, quando estudarmos equações de planos, o vetor normal será uma das informações mais importantes para escrever a equação cartesiana do plano. Tá? O produto vetorial ele aparece em grandezas orientadas da física e da engenharia. O exemplo é o torque ou o momento de uma força. Tá? Escrevemos tal igual a R cruz F, tá? Então esse T aqui é tal, tá? Uma letra grega aí. Então aqui o R ele representa o que? Ele representa o braço da alavanca. O F representa a força aplicada. O resultado é um vetor acionado ao eixo de rotação e ao sentido da rotação. Tá? O módulo do torque é módulo de R vezes módulo de F vezes seno de θ. Tá? Isso mostra que apenas o componente da força perpendicular ao braço de alavanca contribui efetivamente para a rotação. Tá bom? Beleza, agora vamos para a primeira prática orientada. Cada item pede uma aplicação diferente do produto vetorial. No primeiro é um cálculo direto, tá? É cálculo direto. No segundo, o produto vetorial será usado para verificar paralelismo. Tá? No terceiro, o módulo do produto vetorial fornece a área do paralelogramo. No quarto, devemos construir vetores a partir de pontos e depois dividir o módulo por 2, pois se trata de um triângulo. Tá? E antes de calcular, identifique qual ferramenta cada item pede. Tá? E aí a gente já resolve isso aí passo a passo. Pausem aí, tentem resolver e a gente já retorna. Vamos lá então? Vamos para a solução do item 1. Ele fala assim: calcule U cruz V para U igual a 1, 2, 3 e V igual a 2, 0, 1. Tá? Então, U cruz V vai ficar 2 vezes 1 menos 3 vezes 0. Tá? Depois, 3 vezes 2 menos 1 vezes 1. E aí 1 vezes 0 menos 2 vezes 2. Tá? Quando ficar em dúvida a ordem das multiplicações e das subtrações aqui, pega aquela tabelinha do slide 16, aquela fórmula do slide 16 e segue por ela. Tá? Aí ele vem U cruz V é igual a 2 menos 0, 6 menos 1 e 0 menos 4. Então, U cruz V, U vetorial V, tá? Para ficar mais formal, é 2, 5 menos 4. Beleza? Então, esse já é um resultado direto aqui do item 1. Beleza? Tá. Vamos lá. Vamos calcular agora o item 2. O que o item 2 pede? Verifique se A, 2, menos 4 e 6 e B, 1, menos 2 e 3 são paralelos. Tá? O que precisa acontecer para eles serem paralelos? Precisa resultar em 0, não é? Então vamos lá fazer A cruz B, seguindo aquele esqueminha lá. Então menos 4 vezes 3, menos 2 vezes menos 6 vezes menos 2, 6 vezes 1, menos 2 vezes 3, 2 vezes menos 2
e menos 4 vezes 1. Tá? Então vai dar menos 12 mais 12, 0, menos 6 menos 6, 0, menos 4 mais 4, 0. Beleza? Então também observamos que A é igual a 2B. Tá? Beleza? Agora vamos para o terceiro item. Ele pede a área do paralelogramo. Tá? Formado por P210 e Q034. Tá? P vezes Q, então eu tenho 1 vezes 4 menos 0 vezes 3, 0 vezes 0 menos 2 vezes 4, 2 vezes 3 menos 1 vezes 0. Tá? Então P vetorial Q é igual a 4 menos 8 e 6. A área do módulo PQ eu calculo usando aquela extensão do Teorema de Pitágoras. Tá? Portanto, vai resultar em raiz quadrada de 116. Raiz quadrada de 116 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 29. Tá? Como eu não tenho raiz redonda para 29, eu tiro a raiz só do 4. Então fica 2. 2 vezes raiz de 29. Essa é a área do meu paralelogramo. Tá? Beleza. Aí, a solução do item 4. Área do triângulo determinado por A000, B120 e C013. Tá? AB é igual a B menos A. Tá certo? Então, 1, 2, 0. AC é igual a C menos A. Portanto, 0, 1 e 3. Tá? Não mudou, né? Por quê? Porque o A é 0. Tá? Aí, AB vezes AC, aí vamos lá para aquela fórmula. Tá? Vai resultar em AB vetorial AC é igual a 6 menos 3 e 1. Tá? Vou fazer a extensão aqui do Teorema de Pitágoras, tá? Que vai resultar em raiz quadrada de 46. Como é um triângulo, eu divido esses 46, raiz quadrada de 46 dividido por 2. Tá bom? Ótimo. Vamos em frente então. Bom, acho que agora dá pra gente fazer uma pausa, né? E aí, até aqui a gente viu o fatorial V é um vetor, né? O módulo de U fatorial V é a área do paralelograma. A área do triângulo é sua metade do módulo, usa metade desse módulo, tá? Na volta nós vamos ver 3 vetores e volume, tá? Então, na volta a gente vê produto misto e volumes, tá bom? Beleza, então. Vamos lá para o intervalozinho e a gente já retorna. Bom, então, voltando do intervalo, eu acho que nós conectamos produto vetorial com produto misto, tá? Então, 2 vetores eles podem gerar uma área. 3 vetores podem gerar um volume, tá? Quando temos U, V e W no espaço, nós podemos imaginar um paralelepípedo construído a partir deles. 2 vetores formam uma base, o terceiro contribui para a altura. O produto vetorial ele fornece um vetor perpendicular à base e o produto escalar com o terceiro vetor mede a altura orientada. O produto misto ele combina o que? Ele combina duas operações, tá? Então calculamos V cruz W,
que é um produto vetorial, esse resultado é perpendicular ao plano formado por V e W, tá? Depois, fazemos o produto escalar de U com esse vetor perpendicular. O resultado final é um número. Algebricamente, é produto escalar aplicado depois de produto vetorial. Geometricamente, é a área da base vezes a altura orientada. Essas duas leituras precisam caminhar juntas, ok? Agora, uma forma prática de calcular o produto misto é por determinante. Então, colocamos as coordenadas dos três vetores em uma matriz, 3 por 3, e calculamos o determinante. O determinante ele pode ser positivo ou negativo. Esse sinal ele tem relação com orientação, mas o volume geométrico é sempre valor absoluto. Ou seja, o determinante ele registra tamanho e orientação. O módulo do determinante ele registra apenas tamanho do volume. Tá? Esse slide ele mostra a interpretação geométrica do volume. Tá? Se V e W formam a base, então V cruz W tem módulo igual à área dessa base. Tá? Quando fazemos o produto escalar V cruz W, o produto escalar V cruz W, nós medimos quanto U avança na direção perpendicular à base. Essa é a altura orientada. Tá? A área da base vezes a altura resulta no volume. Como o volume geométrico não pode ser negativo, usamos valor absoluto. Tá? Beleza. Aqui separamos sinal e valor absoluto. O produto misto ele pode ser positivo ou negativo, porque depende da orientação dos vetores. Se trocarmos a ordem dos vetores, o sinal pode mudar. Isso não significa que o sólido ficou com volume negativo, significa que a orientação escolhida mudou. Para o volume geométrico, usamos o valor absoluto. Se o produto misto der menos 30, o volume é 30, por exemplo. Tá? Agora, vamos calcular o volume gerado por três vetores. Usaremos o determinante da matriz, formada por U, V e W. Tá? Então, montar a matriz corretamente é parte importante da solução. Depois de calcular o determinante, usamos o valor absoluto porque o problema pede volume geométrico. Tá? Então, tentem calcular aí, tá? E aí a gente já vem com o exemplo resolvido para vocês. Tá? Então, ele pede, calcule o volume gerado por U igual a 1, 2, 0 e V igual a 3, menos 1 e 2 e W igual a 0, 1 e 4. Vamos usar o determinante com três vetores nas linhas. Primeira linha U, está aqui. Segunda linha V, está aqui. Terceira linha W, está aqui. Depois tomamos o valor absoluto. Tá? Como que fica isso então? Tá? Eu tenho aqui o VW vai ficar 1 uma vez menos 1 vezes 4 menos 2 vezes 1 menos 2 vezes 3 vezes 4 menos 2 vezes 0 mais 0 vezes 3 vezes 1 menos 1 vezes 0. Tá? Então, nós expandimos o determinante pela primeira linha. Observe o padrão dos sinais, mais, menos, mais. Então, o primeiro termo resulta em menos 6. Tá? O segundo termo entra com sinal negativo e resulta em menos 24. O terceiro termo tem coeficiente 0, então ele desaparece. Tá? O determinante é menos 30. Como o problema pede volume, tomamos o valor absoluto, portanto, o volume é 30. Tá?
aqui é muito importante você montar a raiz corretamente, a matriz corretamente. Se você errar na montagem da matriz aqui, você vai errar todo o cálculo, tá? Então segue lá, volta lá no determinante, no cálculo determinante, para montar isso aqui de maneira adequada, tá? Senão vai chegar um resultado errado, tá? Ó, aqui quando a gente quando a gente faz essa expansão do determinante, acho que é interessante a gente retomar essa fórmula aqui, ó, que é do produto misto por determinante, tá? Uma forma prática de calcular o produto misto é por meio de um determinante de ordem 3. Então, antes de fazer qualquer cálculo, nós precisamos entender como que essa matriz é montada. Então, considere 3 vetores: vetor U, o vetor V, o vetor W em R3. Cada vetor possui 3 coordenadas. O vetor U possui as coordenadas U1, U2, U3. Essas 3 coordenadas formam a primeira linha da matriz, tá? Na segunda linha, colocamos a mesma ordem, V1, V2 e V3, que correspondem a V, tá? E na terceira linha, colocamos as coordenadas W1, W2, W3, que correspondem ao W, certo? Portanto, nós não estamos multiplicando os vetores diretamente, nem misturando suas coordenadas. Estamos apenas organizando os 3 vetores em uma matriz, tá? Um vetor em cada linha. Dito de outra maneira, o primeiro vetor vira a primeira linha. O segundo vetor vira a segunda linha. O terceiro vetor vira a terceira linha. O determinante dessa matriz é exatamente o produto misto, UVW, que também pode ser escrito como U vezes V cruz W, tá? Também é possível colocar os vetores nas colunas, tá? Nesse caso, o resultado será o mesmo desde que a ordem dos vetores seja mantida. Por quê? Porque o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta, tá? Então, o sinal do determinante registra a orientação dos vetores. Se o objetivo for calcular volume geométrico, tomamos o valor absoluto do resultado, tá? Porque não existe volume negativo, tá? Vamos voltar para lá então e ver aquele exercício novamente? Que é esse aqui, ó, volume por produto misto, né? Então ele pede aqui, agora vamos, né, precisar exatamente da aplicação da organização do slide anterior, que na realidade não é o slide anterior, é o outro, né? Beleza. Então, temos U igual a 1, 2 e 0. V igual a menos 1, V igual a 3, menos 1 e 2. E W igual a 0, 1 e 4, tá? Começamos pelo vetor U. Suas coordenadas são 1, 2 e 0, tá? Portanto, escrevemos na primeira linha da matriz 1, 2 e 0. Depois, usamos o vetor V. Suas coordenadas são 3, menos 1 e 2. Elas formam a segunda linha da matriz. 3, menos 1 e 2. E aí, finalmente, o vetor W, que tem coordenadas 0, 1 e 4. Elas formam a terceira linha da matriz 0, 1, 4. Assim, montamos o determinante com as linhas 1, 2, 3, correspondendo respectivamente aos vetores U, V e W. Tá? Observe que cada linha corresponde integralmente ao vetor.
Nós não pegamos a primeira coordenada de todos os vetores para formar a primeira linha. Nós mantemos cada vetor inteiro na sua própria linha. Depois de montar corretamente a matriz, nós vamos calcular o determinante. Como o problema pede volume, ao final nós tomaremos o valor absoluto, obviamente, porque não tem volume negativo. Tá? Agora, calcularemos a determinante pela primeira linha. A primeira linha contém os elementos 1, 2 e 0, tá certo? Na expansão pela primeira linha, os sinais seguem o padrão mais, menos, mais. Tá? Esse padrão ele explica por que o segundo termo entra com sinal negativo. Tá? Então, a primeira linha contém os elementos 1, 2 e 0. Tá? Então, começamos pelo número 1. Para encontrar o determinante menor associado a ele, eliminamos a primeira linha e a primeira coluna. Então, restam menos 1, 2, 1 e 4. Isso aqui é interessante vocês fazerem desenhando, tá? Calculamos esse determinante. 2 por 2, multiplicando a diagonal principal e subtraindo a diagonal secundária. Menos 1 vezes 4, menos 2 vezes 1. Isso dá menos 4 menos 2, ou seja, menos 6. Como o primeiro elemento é 1, o primeiro termo fica 1 vezes menos 6, resultando em menos 6. Agora, passamos ao segundo elemento da primeira coluna, que é 2. Como ele ocupa a segunda posição, entra com sinal negativo. Eliminamos a primeira linha e a segunda coluna. Então, restam 3, 2, 0 e 4. Visualizem isso, desenhem isso. O determinante menor é 3 vezes 4 menos 2 vezes 0, resultando em 12. Como o sinal dessa posição é negativa, o termo fica menos 2 vezes 12, resultando em menos 24. O terceiro elemento da primeira linha é 0. Mesmo que calculássemos seu determinante menor, o resultado seria multiplicado por 0. Portanto, esse termo não contribui para a soma. Somando os termos, temos menos 6, menos 24, que resulta em menos 30. Esse é o produto misto orientado. O sinal negativo indica apenas a orientação da ordem, U, V, W. Como queremos o volume geométrico, tomamos o valor absoluto, ou seja, o volume é 30. Tá bom? Espero que tenham entendido. Agora, vamos falar de coplanaridade. Tá? 3 vetores são coplanares quando podem ser representados no mesmo plano. Se tentarmos formar um paralelepípedo com 3 vetores coplanares, ele ficará achatado. Tá? Por isso, o produto misto igual a 0 é critério de coplanaridade. Tá? Ele indica volume 0. Outra leitura é pela combinação linear. Se 2 vetores não paralelos determinam um plano, o terceiro será coplanar com eles, se puder ser escrito como combinação linear dos dois. Tá? Beleza. É importante distinguir coplanaridade de vetores e de pontos. Se o problema já fornece 3 vetores, calculamos diretamente o produto misto deles, igual fizemos anteriormente. Se o problema fornece 4 pontos, primeiro transformamos o ponto em vetores com a mesma origem. Em geral, usamos A como referência e calculamos AB, AC, AD. Tá? Depois, testamos o produto misto desses 3 vetores. Produto misto 0 indica que os 4 pontos estão no mesmo plano. Tá certo? Beleza. Nesse exemplo, não precisamos fazer uma conta longa. Por quê? Porque há uma dependência evidente. V é 2 vezes U. Tá?
Quando dois vetores são paralelos, eles representam a mesma direção. Essa direção, junto com o terceiro vetor, fica contida em algum plano. Tá? Assim, os três vetores são coplanares e o produto misto será zero. Tá? Vamos resolver isso então e ver como que fica? Beleza, agora temos um exemplo em que o paralelismo não aparece de forma imediata. Por isso usamos o produto misto. Tá? Montamos o determinante com os três vetores e expandimos. O resultado é zero. Como o produto misto é zero, o volume do paralelepípedo é zero. Portanto, os vetores são coplanares. Tá? Beleza? Agora, esse slide organiza dois critérios que não devem ser confundidos. Para dois vetores, produto vetorial nulo testa paralelismo. Para três vetores, produto misto nulo testa coplanaridade. Tá? Então, dois vetores, produto nulo testa paralelismo. Tá? Para três vetores, produto misto nulo testa coplanaridade. Dito de outra maneira, paralelismo é sobre alinhamento. Coplanaridade é sobre pertencer ao mesmo plano. A pergunta do problema decide a ferramenta. Tá? Beleza? Vamos destacar então os erros mais comuns. Produto vetorial não é produto escalar. Ele não gera número, ele gera vetor. Tá? Também é comum esquecer que a ordem importa no produto vetorial e que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. No produto misto, um sinal negativo não indica volume negativo, indica orientação. Para volume geométrico, usamos valor absoluto. A resposta final precisa ter o tipo correto: vetor, número, área, volume ou conclusão geométrica. Agora vamos para a segunda prática orientada focada em produto misto, volume e coplanaridade. No primeiro item, calculem o determinante. No segundo, transformem o produto misto em volume usando o valor absoluto. No terceiro, testem coplanaridade. No quarto, expliquem com palavras a interpretação de volume zero. Vamos lá então? Bom, primeiro, produto misto e volume para U igual a 101, V igual a 210 e W igual a 031. Tá? Nos itens 1 e 2, nós montamos o determinante com os três vetores, a expansão dá 7. Tá? Não vou ficar calculando um a um aqui de novo, tá? Isso aqui a gente já aprendeu como faz anteriormente, tá? A expansão dá 7, tá? Como o produto misto já é positivo, o volume é o mesmo número 7. Observem que o produto misto é um número e o volume também é um número, mas o volume usa valor absoluto, tá? Beleza, então aqui já temos a resposta dos itens 1 e 2, né? Beleza. Agora, vamos para o item 3, tá? O item 3 ele fala o seguinte, calcule o produto misto de ABC. A expansão resulta em zero, tá? Como o produto misto zero indica volume, concluímos que os três vetores são coplanares. Aqui era importante desenvolver o determinante e não apenas afirmar que o resultado é zero, tá? Então é importante desenvolver e mostrar, tá? Vamos para o item 4 agora. No item 4, a resposta é conceitual. Produto misto zero representa volume zero. Se o volume é zero, o paralelepípedo está achatado. Isso significa que o terceiro vetor não cria a altura fora do plano formado pelos outros dois. Tá? Portanto, três vetores são coplanares. Essa explicação ajuda a entender o critério além da conta.
Agora vamos resolver um problema integrado com pontos no espaço. O primeiro passo é transformar pontos em vetores. Escolhemos A como origem comum, construiremos AB, AC, AD. A área do triângulo ABC será calculada com AB cruz AC dividido por 2. O volume será calculado pelo produto misto de AB, AC e AD. A coplanaridade dos 4 pontos será decidida pelo volume. Tá bom? Vamos lá então. Antes de calcular qualquer produto, nós precisamos transformar os pontos em vetores. Tá? Então, usamos A como origem comum, AB é B menos A, AC é C menos A e AD é D menos A. Esse passo ele é essencial porque produto vetorial e produto misto são operações entre vetores, não diretamente entre pontos, tá? Então temos os seguintes resultados aqui, tá? Vetores construídos: AB 2, 1, 0, AC 1, 2, 2, AD 0, 3, 1. Beleza. Vamos adiante. Agora, para a área do triângulo ABC, usamos os vetores AB e AC, tá? O produto vetorial AB cruz AC resulta em 2 menos 4, 3, tá? O módulo desse vetor é raiz de 29. Como a figura é um triângulo, dividimos por 2. Portanto, a área é raiz de 29 sobre 2. Tá? Beleza, galera? Tranquilo, né? Por enquanto. Agora, usamos produto misto. Tá? Montamos o determinante com A, B, A, C, A, D e calculamos. O resultado é menos 9. O volume geométrico é o valor absoluto, portanto, é 9. Como o volume é diferente de zero, os vetores AB, AC e AD não estão todos no mesmo plano. Logo, os 4 pontos ABCD não são coplanares. Esse slide é um resumo operacional. A pergunta do problema decide a ferramenta. Se o problema pede ângulo, use produto escalar. Se pede direção perpendicular, use produto vetorial. Se pede área, use o módulo do produto vetorial. Lembrando da divisão por 2 do triângulo. Tá? Se pede volume ou coplanaridade, use produto misto. Antes de calcular, identifiquem a natureza da pergunta. Tá? Aqui temos um roteiro seguro para exercícios. Primeiro, leiam o que o problema pede. Depois, se houver pontos, transformem pontos em vetores. Em seguida, escolham a ferramenta adequada. Façam a conta com atenção aos sinais. Interpretem os resultados. Tá? A resposta final ela precisa ser ter o tipo correto. Tá? Vetor, número, área, volume ou conclusão geométrica. Tá? Agora, faremos uma breve atividade diagnóstica individual. Tá? O objetivo é verificar se os pontos centrais ficaram claros antes da próxima aula. O primeiro item é o produto vetorial direto. O segundo testa paralelismo. O terceiro envolve área de triângulo com pontos. O quarto envolve produto misto e o quinto usa o resultado do quarto para decidir coplanaridade. Tá? Tentem fazer sem consultar os exemplos para identificar onde ainda há dúvida. Tá? No primeiro item, aplicamos a fórmula do produto vetorial. O resultado é 5 menos 4 e 6. Tá? Lembre-se que o produto vetorial gera um vetor em R3, não um escalar. Tá? No segundo item, podemos observar diretamente que B é 2 vezes A. Portanto, os vetores são múltiplos escalares. Como são não nulos, isso significa que são paralelos. Se quisermos confirmar pelo produto vetorial, obteremos vetor nulo. Tá?
No terceiro item, como temos pontos, construímos AB, AC com origem comum em A. O produto vetorial ele resulta em menos 3, 1 e 6. O módulo é raiz de 46. Como é a área do triângulo, dividimos por 2. Portanto, a área é a raiz de 46 sobre 2. Nos itens 4 e 5, nós calculamos o produto misto. Tá? Montamos o determinante com os 3 vetores e expandimos. O resultado é menos 5. Tá? Como o produto misto é diferente de zero, o volume associado é diferente de zero. Logo, os vetores não são coplanares. Se a pergunta fosse volume, usaríamos valor absoluto e responderíamos 5. Como a pergunta é coplanaridade, o ponto central é ser diferente de zero. Agora, vamos sintetizar a aula. O produto vetorial ele recebe 2 vetores de R3 e devolve outro vetor de R3, perpendicular aos dois. O módulo desse vetor mede a área do paralelogramo e metade do módulo mede a área do triângulo. O produto misto combina produto vetorial e produto escalar, resultando em um número associado ao volume orientado. O valor absoluto dá volume geométrico. Quando o produto misto é zero, concluímos coplanaridade. Na próxima aula, essas ferramentas serão usadas para retas e planos. Tá? Bom, sugestão para a próxima aula. Revisem os exemplos de produto vetorial e produto misto, refaçam principalmente os exercícios de cálculo em coordenadas. Por quê? Porque os erros mais comuns estão nos sinais e na organização das componentes. Tragam dúvidas sobre determinantes, área e triângulo, volume, coplanaridade. Na próxima aula nós vamos usar vetores como direções de retas no plano e no espaço. Na aula 4 encerra uma etapa importante. Agora temos ferramentas para medir alinhamento, perpendicularidade, área e volume com vetores. Tá bom? Dúvidas ou sugestões, escrevam que eu terei o prazer em responder. Aguardo vocês na próxima aula.